Abençoados e abençoadas, graça e paz. Hoje, terça-feira, dia 10 de outubro de 2023, 21 horas. Eu estou aqui para gravar mais uma mensagem, mais uma pérola da graça de Deus. O tema de hoje é o Apocalipse, escrito por João em Pátimo, já aconteceu e hoje tornou-se uma notícia velha. Esse tema vai gerar muitos comentários, porque os religiosos evangélicos, eles continuam defendendo a volta de Jesus. Nunca se falou tanto que o fim está próximo, que os últimos dias se aproximam. Por causa dos acontecimentos que ocorrem no mundo. Há 2 anos atrás, a Covid, a epidemia, onde que matou muita gente em toda parte do mundo. No Brasil, salvo engano, foram cerca de 600 mil mortes. E então, foi dito pelos religiosos que era fins dos tempos, que se estava aproximando e que Jesus em breve iria voltar. Me lembro que um pool de pastores se reuniram e proclamaram jejuns e orações para que principalmente os evangélicos não fossem atingidos pela Covid-19. E talvez tenha sido desses quase 600 mil mortes o maior número de evangélicos. As suas súplicas, as suas orações, os seus jejuns de nada adiantaram. Um grande líder das Assembleias de Deus, respeitado no meio evangélico, conseguiu reunir líderes de outras denominações evangélicas a fim de que orassem e jejuassem para que essa pandemia não atingisse a muitas pessoas. Mas foi inevitável. Aconteceu o que tinha que acontecer, não tão somente no Brasil, como em toda a parte do mundo. Queridos, hoje nós estamos vivendo uma tensão muito grande no que está acontecendo lá em Gaza, lá em Israel, com esse grupo de terrorismo ou de terroristas que estão atacando a nação de Israel, onde já chega um número elevado de pessoas que morreram. E então nós temos visto na internet líderes religiosos, pessoas afirmando que são sinais da vinda de Jesus, pegam vídeos antigos e divulgam dizendo que é o retorno da volta de Cristo. Hoje mesmo eu vi um que foi divulgado há 10 anos atrás. Os 7 sinais do retorno da volta de Cristo. Eu estive assistindo. E eu fui, então, escrevi para a pessoa que me mandou, dizendo, isso ocorreu há 10 anos atrás. E anos antes, já havia outros vídeos sendo divulgados a respeito da volta de Jesus. Como hoje
vídeos estão sendo colocados na internet falando acerca desses últimos dias, desses sinais que antecedem a volta de Jesus. E outros virão. Eu disse mais para a pessoa que me enviou. Em Eclesiastes 1:4 diz: geração vai, geração vem, mas a terra permanecem para sempre. Os acontecimentos sempre ocorreram, sempre aconteceram desde que o mundo é mundo. E que todos esses acontecimentos que estão ocorrendo e que irão ocorrer não tem nada a ver com o retorno e com a vinda de Jesus. Aqui no livro histórico de João, no capítulo 14, do versículo 1 ao 14, depois você faz a leitura, mas diz que Jesus promete voltar, quando ele diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. É um texto muito utilizado pelos evangélicos para afirmar que Jesus vai voltar, que a sua vinda vai acontecer. Eu quero te perguntar, para quem o Cristo Nazareno disse essas coisas? Quem eram os seus ouvintes? Quem eram eles? O que esse texto, o que este dito de Jesus tem a ver com tudo que ocorreu, que aconteceu depois do ano 70. Os futuristas não acreditam na teologia consumada. Eles procuram aplicar quase tudo que está escrito futuralizando. Eles levam tudo para um futuro. E com isso, então, esse sistema religioso vive em pleno engano. E não acreditam que Jesus já voltou. Eles não acreditam que o juízo já veio. Eles não acreditam que a grande tribulação anunciada pelo Cristo Nazareno em Mateus capítulo 24 já aconteceu. Porque eles são futuristas. Não acreditam na teologia, na escatologia consumada. Que as boas novas do evangelho da circuncisão já se deu. E para quem era essas boas novas do evangelho da circuncisão? Era para os judeus que iam passar pelo juízo que viria, como veio no ano 70 sobre Israel. É fato consumado, isso já aconteceu, isso já ocorreu. Para quem o Cristo Nazareno se dirigia? Quem eram os seus ouvintes? Essas boas novas eram para os judeus, que o Apocalipse escrito por João em Pátimo já aconteceu. Então, se já ocorreu, tornou-se uma notícia velha. Todos já tomaram conhecimento. Alguns não querem crer, não querem acreditar, porque são futurísticos. Creem numa escatologia futura. E levam tudo para depois do ano 70, dizendo que ainda vai ocorrer, dizendo que ainda vai acontecer. Onde estão os teólogos, os mestres, os pastores evangelistas com as suas nomenclaturas, os doutores, os mestres, aqueles que fazem questão de dizerem que são PhDs? Aonde estão eles? Sabe por que eles não conseguem entender? Porque eles faltam entendimento. Esse entendimento não se dá em livros, nem conhecimento acadêmico, em conhecimento teológico. Esse conhecimento, esse entendimento se dá pelo Espírito. É somente o Espírito Santo que pode ativar a mente, fazer com que as pessoas alcancem a salvação na mente.
Sabe por que eles não conseguem entender? Porque o véu ainda está posto. Eles não têm conhecimento da história do povo hebreu. Eles não respeitam remetente, destinatário. Eles não estão nem aí para tempo verbal, para pronomes. Para a época em que foi escrito, para quem foi escrito, por que foi escrito, para que foi escrito. Os livros chamados por eles de evangelho, sim, eram um evangelho, mas para aquele tempo, para aquele aion, para aquele mundo de Israel. Como está escrito em Marcos 16,15, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Que evangelho era esse? Da circuncisão. Que mundo era esse? O mundo de Israel. Para que eles fossem salvos na mente, porque haveria de vir sobre eles o juízo de Deus. Havia de vir sobre eles a grande tribulação, um tempo de grande aflição como nunca houve nem tampouco haverá. Eles precisavam crer. Esse crer era ser salvo na mente, era o entendimento. Mas esses livros que eram o evangelho naquele aion, depois desse tempo, depois de tudo ter ocorrido, se tornou o quê? Livros históricos. O evangelho da circuncisão que foi dado a Pedro e todos os demais apóstolos, que continuavam sendo pregado até os dias de hoje. Quem é que prega esse evangelho da circuncisão nos dias de hoje? Os religiosos evangélicos. O evangelho como boas novas, anunciado por Paulo, e eu quero ler na epístola do mesmo Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 12, ele diz assim: não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Diferente do evangelho que o Cristo, nascido de mulher, sob a lei, revelou a Pedro e os demais apóstolos, o da circuncisão, nos dias da sua carne. Paulo, ele recebe do Cristo ressurreto, do Cristo ressuscitado. 13, pois já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e o assolava. Esse evangelho que Paulo recebeu foi pela revelação do Cristo ressurreto, do Cristo ressuscitado. Então, quando eu li em João capítulo 14, versículo 1, que diz: não se turbe o vosso coração, o Nazareno disse: quem eram os seus ouvintes? Com certeza os seus ouvintes não eram samaritanos e nem gentios. Por que não eram samaritanos nem gentios? Porque o próprio Cristo Nazareno, e está registrado no livro histórico de Mateus capítulo 10, versículo 5, ele disse: não entreis pelo caminho dos samaritanos nem dos gentios. Eles não tinham nada a ver com a comunidade de Israel. Os gentios não tinham nada a ver com esse evangelho da circuncisão. Eles não tinham nada a ver com essa mensagem determinada pelo Cristo Nazareno para que fosse pregado ao mundo de Israel. Jesus era o quê? Um israelita da tribo de Judá. E diz a história que até então havia uma inimizade entre judeus e os demais. Somente depois do ano 70, que ambos tornaram o quê? Um só povo. Antes, Israel era chamado de povo de Deus.
O muro de inimizades foi derrubado. O reino de Deus era para os judeus, eram para eles. Então, quando ele aqui no capítulo 14 se dirige aos seus ouvintes, o caminho era para aqueles seus ouvintes. Não tem nada a ver com os gentios remanescentes, como os religiosos evangélicos traz todo esse capítulo 14, que fala da volta de Jesus para os gentios remanescentes, para os demais que não sejam judeus, quando na verdade Cristo Nazareno estava se dirigindo apenas ao povo de Israel. O caminho que ele fala aqui era para seus ouvintes. Sabe por que eles trazem essas coisas para os dias de hoje? Porque eles vivem antes da cruz. O tetelestai para eles ainda não aconteceu. O que o Cristo Nazareno disse? Eu vim para cumprir a lei. E ele cumpriu a lei. E ao cumprir a lei, o que ele disse? Está tudo consumado. Terminou, acabou. O fim da lei foi nele. Era por obras. Era tão somente por obras. Lógico que a fé era importante, tinha sua valia, porque eles precisavam crer naquilo que eles precisavam fazer. Por isso que ambas andavam juntas. A fé, a obra sem fé era morta. Não se podia praticar as obras se não tivesse fé. Assim como a fé sem obras era morta. Mas eles continuam. Depois da cruz. Vivendo antes da cruz. Ficam orando em nome de Jesus. Eles continuam pedindo em nome de Jesus. Eles ainda não acordaram, eles ainda não despertaram que Jesus entregou o seu Espírito. Ele disse em uma das palavras da cruz: em tuas mãos entrego o meu Espírito. Todas aquelas coisas tinham que ser feitas até o fim dos tempos. Que fim dos tempos eram esses? Aquele que em Mateus capítulo 24 estão registrados, do versículo 1 ao 3. Olha o que diz. Livro histórico de Mateus, capítulo 24, versículo 1 ao 3. Saindo do templo, Jesus ia se retirando, quando aproximou-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Ele, porém, lhe perguntou: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Estando ele assentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando acontecerão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos. Ele lhes respondeu: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Quando se deu isso? Quando isso aconteceu? Por que eles acreditam ainda? Por que eles ficam ensinando que Jesus vai voltar? Que a sua vinda está próxima? Esses sinais que os discípulos pediram ao Cristo Nazareno já ocorreram, já aconteceram. Mas eles trazem tudo para depois desse juízo que veio sobre Israel no ano 70. Então, quando João, em Pátimo, ele escreve o livro do Apocalipse, e que aquelas cartas de João chegassem até os líderes das igrejas da Ásia Menor, que eram 7 igrejas, não tem nada a ver com gentios remanescentes. Então eu expliquei aí
dentro do contexto da mensagem, por que que eles ainda insistem em afirmar que essa vinda vai acontecer, que essa volta ainda vai se dar, e que todos esses acontecimentos são sinais dessa possível volta de Jesus, que eles acreditam que ainda vai acontecer. E quando esse capítulo 24 de São Mateus relata que todas aquelas coisas que iriam acontecer ocorreram, esses sinais que os seus discípulos lhes pediram aconteceram. Quando ele disse: olhai e vede, apontando para o templo de Jerusalém, ele disse: o que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E isso aconteceu quando Tito, general, veio e sitiou Jerusalém, destruiu Jerusalém. O templo foi derrubado, não ficou ali pedra sobre pedra, tal como o profeta, tal como o Cristo Nazareno disse. Se cumpriu aquelas profecias do Cristo Nazareno, assim como todas as profecias de Ezequiel, de Daniel, de Jeremias, de Isaías, elas também se cumpriram. Até o ano 70, tudo o que tinha que acontecer, aconteceu. A teologia consumada. Mas a teologia, para eles, é futura. Por isso que eles chamam o Apocalipse de escatológico, crendo que ainda vai acontecer. Quando na verdade tudo já ocorreu, quando na verdade tudo já se deu. Nós que temos esse entendimento, a mente ativada, nós que somos filhos de Deus e vivemos guiado e dirigido pelo Espírito Santo, não nos preocupamos com nada dessas coisas que estão ocorrendo no mundo. Nós lamentamos, sim, porque vidas têm sido ceifadas de formas cruéis. Lamentamos, sim. Gostaríamos que essas coisas não acontecessem, mas jamais podemos pegar todas essas coisas que já aconteceram, como eu já citei em algumas mensagens, como tuberculose, como a varíola, como a Primeira e Segunda Guerra Mundial, o extermínio dos judeus por Hitler, Covid-19, tuberculose, AIDS e outras pestes que vieram sobre o mundo, e possivelmente outras virão, acontecimentos ocorrerão, mas não tem nada a ver como sinal da vinda de Jesus, porque Jesus já voltou. Deixa eu te dizer uma coisa, meu querido. Lá em Eclesiastes capítulo 12, diz assim: o Espírito veio de Deus e ele volta para Deus. Em Jó capítulo 8, versículo 9, diz que a matéria, o corpo, volta ao pó da terra, ao inferno, à sepultura, ao lugar dos mortos, e de lá nunca mais vai subir. O arrebatamento é do Espírito. Quando nós deixamos esse corpo mortal, pois o Espírito está aqui revestido de carne e sangue, ele volta para Deus, porque foi de lá que ele veio, e para lá ele retorna, e ao retornar para Deus, ele volta num corpo glorioso, semelhante ao corpo de Cristo. Esse é o arrebatamento, é a partida do Filho de Deus para o lugar de onde um dia ele já esteve. É o seu retorno, porque lá ele já esteve, de lá ele veio, e para lá ele vai. Mas eles dizem que esse corpo e sangue aqui, essa carne e sangue, um dia vai ressuscitar. Eles dizem que essa carne e sangue será transformada, quando na verdade a carne e sangue volta ao pó da terra e de lá nunca mais vai subir. Esse é o arrebatamento, é do Espírito. É num corpo glorioso, semelhante ao dele, e para lá esse corpo retorna, porque foi de lá que ele veio. Mas eles acreditam piamente nisso.
eles estão esperando, eles estão aguardando. Para finalizar, deixa eu te dizer, fatos como este que está ocorrendo vão ocorrer, como já ocorreram muitos outros. Isso não tem nada a ver, não é sinal. São fatos que vão acontecer. É o homem se submetendo à vontade da sua carne, é o seu adversário, é o seu diabo. É o homem com a sua maldade que leva ele à prática de todas essas coisas. Se esses filhos de Deus tivessem um entendimento, a mente ativada, se fosse guiado e dirigido pelo Espírito Santo, não vivia na prática das obras da carne, se comportavam aqui enquanto viverem como homens espirituais, discernindo o espiritual, amando cada vez mais o próximo, fazendo a vontade de Deus. Mas não, a religiosidade leva à prática de todas essas coisas. A maioria do que está ocorrendo no mundo é por causa da religiosidade. É por causa da religiosidade. A religião, ela tem influência dentro desse contexto de todos esses acontecimentos. A discriminação, principalmente por parte dos evangélicos. Todos os demais são perdidos. Todos os demais não têm nada a ver com o Pai do Espírito. Todos os demais não são salvos.